Graça e paz para todos, meus amados e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o diácono Cristiano Sales. Nesta tarde eu gostaria tão somente de deixar uma palavra da parte de Deus para os nossos deleites espirituais, que está no livro de 1 de Samuel, no capítulo 2 e no versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Meus amados, a palavra que eu quero trazer para você nesta tarde tem como título: Corra dos filhos de Belial. Talvez você possa me dizer: mas diácono Sales, eu sou um crente lavado e remido no sangue de Jesus. Deus me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E por que é que eu tenho que fugir dos filhos de Belial? Sabe por que você tem que fugir dos filhos de Belial? Porque a Bíblia nos fala que a gente tem que fugir da aparência do mal. Porque se você não fugir da aparência do mal, o mal vai ganhar terreno, vai começar a ganhar espaço e o mal vai chegar na tua tenda. É por isso que você tem que fugir dos filhos de Belial. Você não pode compartilhar com ele as mesmas coisas que ele fazem. Você não pode estar perto de tais pessoas que não professam a mesma fé que a sua. O que é que a Bíblia diz, meus amados? Corre como a gazela do teu predador. Está lá no livro de Provérbios. Ou seja, você tem que correr da aparência do mal. A palavra de Deus nos fala, meus amados, que ali ele tinha 2 filhos. E ali tentou criar os seus filhos no temor do Senhor. Porém, meus amados, os filhos de Eli eram maus. Os filhos de Eli praticavam a iniquidade. E ali, como sacerdote, ele tinha por obrigação de ensinar os seus filhos e instruir ele na palavra para que eles fossem uma bênção na casa de Deus. Às vezes a pessoa abre a boca com muito orgulho e diz: os meus filhos são criados na casa de Deus. Porém, meus amados, não é bem assim. Às vezes a pessoa pega os filhos e joga na casa de Deus. Os filhos ficam ali de todo jeito, fica correndo para lá e para cá, fazendo barulho. Muitas vezes fica com o celular na mão na maior altura, sem deixar o povo cultuar direito a Deus. Não é verdade? E os pais não fazem nada, não repreendem os seus filhos. Não é verdade? E eu quero te dizer uma coisa aqui dentro desta palavra: se você não repreender os seus filhos, não corrigir ele quando ele estiver pequeno, quando ele estiver grande, você não tem mais controle sobre eles. Você já viu um filhote de leão? Se você pegar um filhote de leão, você brinca com ele, você bota a mão na boca dele, você dá tapinha na cara dele, mas vai tentar dominar um leão quando ele estiver adulto, vai brincar com ele, vai dar tapinha na cara do leão, que ele vai dar uma bocanhada em você. Não é verdade? Eli, meus queridos, ele tinha 2 filhos, um chamado Ofni e outro chamado Finéias. Eles eram sacerdotes da casa de Deus, mas eles eram incrédulos, perversos, imorais, eles eram insensíveis, e a coisa era tão séria que a voz de Deus não era mais ouvida em Israel por causa da idolatria deles. Eles não cumpriam com os seus deveres de sacerdote. Eles tinham o pecado da gula, eles quebravam as regras do sacrifício, colocando garfo na comida que estava sendo sacrificada ao Senhor e tiravam ali os melhores pedaços. Os filhos de Eli, meus amados, eles não cumpriam os seus deveres como sacerdote. O povo vinha para Siló para adorar o Senhor, achando que eles estavam ali fazendo aquele sacrifício para Deus, mas na verdade eles estavam fazendo de maneira errada. E nos dias atuais de hoje, se você observar direitinho, dentro da casa de Deus, meus amados, existem sacerdotes que eles não estão cumprindo o seu dever como sacerdote. Muitas vezes não tem vida no altar, muitas vezes está ali na frente, mas está com o espírito
espírito da cobiça. Muitas vezes está com o espírito de engano, muitas vezes prega uma coisa que não vive. Eu estou me lembrando agora de um sacerdote, de um caso que aconteceu aí, tá até nas redes sociais, que um sacerdote da igreja, quando eu falo um sacerdote, eu estou falando de ministro, daquelas pessoas que são pastores, né? E o que foi que aconteceu? O pastor da igreja, que é o sacerdote, ele estava fazendo uma reforma dentro da igreja e começou ali agora a pedir dinheiro às ovelhas. Até aí tudo bem, porque se o pastor ele é um homem de Deus e ele precisa fazer uma reforma na igreja, é claro que ele vai tirar do bolso dele, ele vai pedir as ovelhas. Até aí tudo bem, mas só que esse pastor estava mal intencionado, ele estava com o espírito da cobiça. E o que aconteceu? Um dos irmãos ali, que era bem de vida, né? Tinha condição, pegou 50 mil reais e deu para o pastor, para que o pastor ali fizesse ali aquela reforma na igreja. Só que esse pastor pegou esse dinheiro e usou para benefício próprio, e ainda se aproveitou desse mesmo irmão e foi pedir mais 30 mil reais. E ele, sabendo que esse pastor estava todo errado, não estava cumprindo com o seu dever de sacerdote, estava com o espírito da cobiça, só que o que aconteceu? Ele denunciou o pastor, desse pastor que se aproveitou ali da sua fraqueza. E o que acontece? Virou caso de polícia e a casa caiu para aquele pastor. Meus amados, a coisa é séria. Sabe por que a coisa é séria? Porque quando eu falo que tem muitos sacerdotes que não cumprem o seu dever dentro da igreja como sacerdote, não é somente pastor não, é ministro também. É missionário, isso é presbítero, é diácono, é obreiro, todo tipo de crente. Tem muitos que estão como os filhos de Belial. Amém? E a palavra de Deus, irmão, nos fala que os filhos de Eli, ele não se importava com o Senhor, conforme está no versículo 12. Amém? Se você ler aqui no versículo 12, você vai ver que eles eram ímpios. Eles tinham uma má fama diante do povo. Olha, irmão, a má fama é algo terrível. A má fama é coisa do diabo. Você pode observar que quando uma pessoa ela tem uma má fama, olha só o que acontece. Se a pessoa ela vai à procura de um emprego, a pessoa que vai contratar ela, a primeira coisa que a pessoa faz é pegar a ficha daquela pessoa para ver quem aquela pessoa é, para saber quem é que ele está contratando. Você sabe que hoje os tempos estão mudados, hoje tem as redes sociais. E o seu empregador, ele vai vasculhar as suas redes sociais para ver o que é que você faz, para ver com quem você se ajunta, para ver qual é a tua personalidade, para ver se você tem uma boa fama ou não. Mas se você tiver uma má fama, você vai perder a boquinha, você não é contratado. Então é necessário que a gente tenha uma boa fama. Mas os filhos de Eli, eles tinham uma má fama diante do povo. E se você meditar na palavra de Deus, você vai ver vários personagens da Bíblia que tinham uma má fama. Se você ler o livro de Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 4, fala a respeito da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela tinha uma má fama. Ela era uma mulher adúltera. E ela não podia pegar água ali, que ela vinha buscar água todos os dias ali naquela fonte, ali naquele poço de Jacó. E ela só podia chegar na hora sexta do dia. Ela não poderia vir pegar água ali no poço de Jacó antes do meio-dia, porque se ela viesse, o povo atirava pedra nela, o povo xingava ela, maltratava ela. Então ela só podia vir, meus amados, ao meio-dia, quando o sol estava lá em cima, como o sol estava quente, torrando. Por quê? Por causa da má fama dela. A Bíblia também traz outro exemplo da esposa de Acabe, que também tinha uma má fama. Ela era idólatra, ela era perversa. Amém? A Bíblia também traz outro exemplo de um homem chamado Nabal, que era esposo de Abigail, que não respeitava os homens de Deus, porque quando Davi chegou ali nas terras dele e mandou 2 homens lá na sua casa para pedir comida, ele disse: eu não conheço Davi, eu não sei quem é esse Davi. Existe muito servo do Senhor aí fugindo do seu Senhor. Ele não reconheceu Davi, amém, como homem de Deus.
Por quê? Porque ele era mau, estou falando de Nabal. Nabal era mau, Nabal era soberbo, era avarento, incrédulo. Nabal não tinha uma boa fama. E nós temos que ter uma boa fama diante de Deus. E os filhos de Eli, meus amados, olha só o que esses filhos de Eli faziam. Olha só, tá aqui, ó. Deixa eu ler aqui no livro de 1 de Samuel, no capítulo 2, e no versículo 20, deixa eu ver aqui, eu vou até procurar aqui, ó. No capítulo 20, no capítulo 2, e versículo 22, era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia, e a todos Israel, e de como se deitava com as mulheres, olha aí, em bandos se ajuntava à porta da tenda da congregação, ou seja, os filhos de Eli, eles profanavam o santuário de Deus com as mulheres. Meu Deus, que coisa terrível que os filhos de Eli faziam. E Eli, como sacerdote, meus amados, não repreendia os seus filhos. Sabe qual foi o problema de Eli? O problema de Eli é que a prioridade dele como sacerdote foi trocar o amor que ele tinha a Deus e passou a ser o amor pelos filhos. Os filhos de Eli, meus queridos, o tesouro de Eli já não estava mais nas coisas eternas, e sim nas coisas terrenas. Eli não fazia nada, não repreendia seus filhos. E quando Eli tentou repreender os seus filhos, já era tarde. Ele não conseguiu mais dominar os seus filhos. Ele não conseguiu mais repreender, porque a maldade já estava instalada no coração dos filhos de Eli. E nós sabemos, irmão, que Deus estava vendo tudo aquilo que os filhos de Eli faziam. O que os filhos de Eli faziam não agradava a Deus. Então, quando os filisteus ali foram até os filhos de Eli, ali numa guerra ali, tomaram a arca que estava com os filhos de Eli. E ali naquela batalha ali, os filhos de Eli morreram ali naquela batalha dos filisteus. Por quê? Por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade, por causa das coisas erradas que eles faziam. Houve uma permissão de Deus, com certeza. Amém? Então, a coisa aqui é séria, meus amados. E o que eu quero dizer para você nesta tarde, dentro desta mensagem, daqui a pouquinho eu estou terminando, amém? É que, olha só o que eu vou te dizer para você. Se você observar direitinho tudo isso que eu acabei de falar sobre os filhos de Eli, você vai ver que os filhos de Eli, eles tinham aparência de santidade, olha só. Mas eles eram o quê? Filhos de Belial. A gente tem que ter muito cuidado com aquelas pessoas que têm aparência de santidade, que chega pra gente ali dando uma de coitadinho, que chega ali como uma ovelha, mas na verdade não é ovelha, está ali que nem ovelha, mas é um lobo disfarçado. A gente tem que ter cuidado com essas pessoas, que a maioria dessas pessoas que são filhos de Belial, que pratica a maldade, não vai mostrar logo de cara que é essa pessoa que pratica o mal. Chega dando de bonzinho, de coitadinho, né? Querendo conquistar você com palavras bonitas, amém? Geralmente essas pessoas têm uma boa lábia, sabe como conversar, sabe como conquistar você, mas é um psicopata disfarçado, amém? É filho de Belial, e a gente tem que ter muito cuidado, que existem muitos filhos de Belial disfarçados de cristão, estão dentro da igreja, estão louvando, estão pregando, estão fazendo a obra, mas tem que ter cuidado. Se você é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai te alertar sobre isso. É por isso, meus amados, que você não pode se deixar seduzir por qualquer coisa que tenha aparência de santidade. Sabe por quê? Porque isso é uma armadilha do diabo. Lembre-se que o único antídoto para você combater os falsos cristãos e as artimanhas do maligno é com o Espírito Santo de Deus.
Porque o Espírito Santo de Deus, ele te alerta, como eu acabei de falar quase no instante, quando o perigo está por perto. Porque se você tem um Espírito Santo de Deus, se você está na brecha, dificilmente você será enganado pelos filhos de Belial. Então, meus amados, tenha cuidado, seja vigilante, fique atento, não baixe a sua guarda, porque se você baixar sua guarda, você ficar como desavisado, se você não tiver cheio do Espírito Santo, os filhos de Belial vão aparecer, vão ganhar terreno, vão ganhar espaço e vai fazer maior embaraço na tua vida. Se afaste de tais pessoas, amém? Não compartilhe com ele as coisas que eles fazem, amém? Ensine aos seus filhos corretamente os caminhos de Deus, amém? Porque se você ensinar aos seus filhos corretamente os caminhos de Deus, instruir eles na palavra, amém? Eles não vão se tornar filhos incrédulos, amém? Às vezes a pessoa diz assim, mas eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, eu ensinei, mas eles foram para o outro lado. É bem verdade que você não tem essa culpa, você ensinou, você instruiu, mas nós sabemos que o inimigo, ele é terrível, ele não perdoa quem é crente, quem é lavado no sangue de Jesus, não. Se você não estiver na brecha vigilante, o inimigo vai vir. É por isso que a Bíblia diz o quê? Que o diabo, vosso adversário, ele anda bramando como leão, procurando a quem possa o quê? Tragar. Então a mensagem que eu quero deixar para você nesta tarde, nesse dia, corra dos filhos de Belial. Esta é a palavra da tarde. Então, meus amados, vou ficar por aqui. A mensagem nesta tarde foi pregada, amém? Meditem tudo que está aqui nesse texto, neste capítulo 2, porque esse capítulo 2 ele tem muita coisa para nos ensinar, e esse capítulo 2 vai até o versículo 39, deixa eu ver aqui, 34, 35, vai até o 36, que fala sobre os crimes dos filhos de Eli, o ministério de Samuel, as profecias contra a casa de Eli. E que nesta tarde, meus queridos, eu gostaria que você apresentasse a minha pessoa, Diácono Cristiano Sales, para que Deus ele possa sempre me usar na ministração da sua palavra, amém? E que Deus continue abençoando a tua vida. Que Deus assim os abençoe.